Fala, líder! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Pod Local. Roda a vinheta. Fala, líder! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Local. Me acompanhando nesse episódio, nosso brother Kleber Amaral e um convidado mega especial, Caio Andrade, gestor de postos, pai, marido, líder. E a pergunta que eu deixo nessa bancada hoje é: e aí, Caio? Brasil só começa depois do carnaval? Para vocês é isso mesmo? Como é que você se sente chegando nesse período de carnaval? Para tudo? Não para? Como tem sido a sua vivência? Caio Andrade, vamos lá, Caio. Bom dia, primeiro agradecer pelo convite, né? Muito grato. Essa parte dos postos, né? Eu acho que não ajuda bastante, né? Como a gente tem 7 postos hoje, é uma rede, e na parte do carnaval agrega bastante, porque muita gente vem para São Paulo, então isso daí gera mais pessoas dentro dos postos, consumindo. A gente tem posto também que é na Zona Sul, que é lá perto do pessoal dos blocos mesmo, né? Então nessa data a gente até coloca mais funcionários, até mesmo por causa da conveniência, que vende muito mais nessa parte aí, né? Então, na parte de posto de gasolina, o carnaval, impulsiona o negócio. Ajuda bastante mesmo. Tem que até contratar mais funcionário mesmo para dar conta aí pelo movimento do carnaval. Interessante, hein? Porque a gente ouve muito, né? O pessoal reclamando, muitos empresários reclamam: chegou o carnaval, esse Brasil é terrível. Só vou conseguir vender alguma coisa, fazer negócio depois do carnaval. Antes do carnaval, ninguém toma decisão. Então eu entendo que lá começou o ano, você já está pensando no carnaval, em organizar o time, trazer mais gente, organizar promoções, reestruturar a empresa ali para poder atacar o carnaval e tirar proveito dessa oportunidade. Isso, exatamente. A gente escuta bastante, né? Que o Brasil mesmo começa depois do carnaval, né? Então a gente fala, mês de janeiro é um pouco fraco assim na parte do movimento no posto. Isso daí eu acho que é geral, né? Pessoal voltando de férias, alguns viajando ainda. IPVA, gastou tudo no final de ano, cartão e tudo mais. Mas a parte do carnaval já é a hora que, onde começa mesmo, falam que depois do carnaval, não. O carnaval ajuda bastante mesmo nessa parte. Já começa a movimentar a economia novamente. Já tenho que procurar mais funcionário, fazer alguma promoção, comprar mais produtos para a pista, para a loja. Então é uma parte, o carnaval é onde a coisa anda mesmo. Eu fico pensando, dizem, né, pelo que eu estava estudando essa semana sobre carnaval, é uma das maiores festas do mundo. É reconhecido mundialmente como uma das maiores festas do mundo, assim, festa popular. Isso. Então, eu lembro de alguns anos atrás aqui em São Paulo que não tinha negócio de bloco na rua, né? Isso é práticas lá da Bahia, do Nordeste, do Rio. E eu ficava preocupado com isso, essa questão de blocos, então não atrapalha vocês também, pelo contrário, é bom que tem mais gente. Então, e posto como é porta aberta, eu acho que é até bom casar no bloquinho, já entra na loja lá, vai comprar um produto, consumir. Até a parte, igual eu falo, da parte da loja, vou dar um exemplo no posto que a gente tem em Santo Amaro, né? Que é lá perto lá do pessoal lá que faz os bloquinhos e tudo mais, tem bloco lá na rua. Então a gente coloca até uma pessoa para tomar conta da loja, porque senão o pessoal entra com um monte de gente dentro da loja e perde o controle. Então é uma parte que a gente tem que dar bastante atenção nessa parte aí do carnaval. É um planejamento para atender a demanda, né? Exatamente. A gente faz um planejamento até diferente já para o carnaval. Contratar mais funcionário, até uma pessoa para tomar conta da loja. Legal. Então é uma parte legal aí do carnaval. E o abastecimento também, porque bastante gente volta de viagem, muita gente de fora vem para São Paulo passear para ver o carnaval. Então isso daí agrega bastante no ramo de posto de gasolina, né? No ramo de posto de gasolina. E questão operacional, Caio? O seu time, para quem não sabe, gente, a estrutura do Caio é grande, porque então ele está à frente de 7 postos, então eu entendo que tem um líder em cada posto. Exato. E abaixo desse líder tem lá 6, 7, 8 funcionários. Eles têm que passar a ordem para cá e disseminar para controlar essa operação. Quando chega a semana do carnaval ali, por tradição, hábito, você sente a questão da operação parar, o pessoal deixar na mão, faltar, não vir? Isso acontece muito ou não? Vocês conseguem ter uma força de organizar o pessoal, conversar, falar: gente, eu preciso muito de vocês agora, mais do que nunca, não me deixe na mão.
Como é que é essa operação para você preparar a cabeça do pessoal, para o pessoal não entrar na folia? O seu time tem que atender o pessoal da folia, mas não pode cair na folia. Se cair na folia... É bem complicado, né? Como a gente tem 7 postos, temos vários funcionários que já são antigos, né? Então esses funcionários a gente é tranquilo, a gente sabe que estão lá, que precisa mesmo. Mas hoje em dia a gente está tendo bastante problema na área mesmo de contratação, de funcionário ficar mesmo para trabalhar. E essas partes de festa, né? Carnaval principalmente, né? Final de ano que teve agora também, teve um pouco de problema referente funcionário não ir trabalhar. A gente já sabe que é complicado. Porém, eu converso com todos os gerentes, falo para eles conversar com todos os funcionários deles, principalmente nessas horas aí, nessas partes de festas, né? Carnaval e tudo mais, para tentar já saber, sentir um pouquinho de cada um para não ter problema, né? O bom líder, de repente, consegue até perceber ali, de falar, cara, eu falei com o pessoal, mas eu tô sentindo que vai ter problema no meu posto lá, precisa de ajuda. Tem muito isso mesmo, a gente já conversa com todos e eles já me passam, ó, Caio, vamos precisar já contratar, porque eu tenho quase certeza que vai deixar na mão. Então isso daí tem bastante mesmo, principalmente nessas épocas. E vocês conseguem negociar, flexibilizar alguma coisa com aqueles que são mais fiéis, que você tem segurança? Por exemplo, me ajuda nesse carnaval, segura esse plantão, aí depois a gente conversa, porque esse é um momento que eu já trabalhei em empresas que no carnaval eu trabalhava direto para apoiar a gestão, segurar a empresa e depois eu ia tirar folga, que era para poder dar um suporte que não perder o volume. Isso. Vocês têm essa prática, esse diálogo ou não? É mais engessado, não tem esse tipo de conversa? A gente faz bastante isso, igual eu falo, tem funcionários que estão com a gente desde o começo, né? Frentista, assim, até antes mesmo. Então a gente chega neles e fala, se alguém faltar, posso contar com vocês. Aí a gente vê o que a gente faz, dá uma folga depois, dá uma dobradinha, mas todos os postos a gente tem essas pessoas assim que a gente pode contar mesmo para dobrar, ficar um pouco mais tarde, assumir alguma responsabilidade lá na hora. Então a gente tem no posto sim. E a gente tem os gerentes, né? E também tem líderes, né? A gente tem gerente e tem uns líderes também que dá aquela força também, né? Esse líder é como se fosse o braço direito do gerente no posto. Exatamente. Está ali para dar suporte mesmo. Isso, quando o gerente não está no posto, o líder tá responsável, né, por tudo, né? Sempre passando pelo gerente, claro, mas ali o líder está responsável por essa parte aí também. Isso é muito sábio, até porque você está preparando novos gerentes, você está já fazendo um celeiro ali para sempre ter gerente subindo, líderes surgindo para poder tomar a frente do negócio. Exatamente, a gente trabalha dessa forma, né? Eu sempre gosto de formar líder dentro dos nossos postos para dar essa oportunidade de virar um gerente e tudo mais, né? Eu faço isso na maioria, eu tento fazer em todos os postos, né? É difícil, porque às vezes você dá alguma oportunidade para uma pessoa e a pessoa só pensa em valores, né? Não pensa muito eu quero crescer primeiro e tudo mais. Hoje tá bem difícil essa parte, assim. E a gente fala até mesmo do carnaval, como é Brasil começa depois do carnaval. Nos postos de gasolina, não. Mas na cabeça dos funcionários, sim, já é um pouco mais complicado. Porque eles voltam mesmo pensando só depois do carnaval que eu vou voltar a trabalhar. Bastante pessoas assim, né? Eu já vi rodas de colegas já falando isso, falando assim, que tá sem trabalho. Eu falei, tem uma oportunidade em um lugar, ou até aqui na Loca 11. E a pessoa falou, calma, estou esperando passar o carnaval, aí eu vou começar a verificar o que eu vou fazer. Então, eu falei, rapaz, você vai esperar passar 2 meses da sua vida já para aí sim começar a se movimentar. Hoje em dia eu vou falar para você que tá muitas pessoas pensando dessa forma. E aí você entende por que fica difícil ter prosperidade material, financeira para as pessoas. A gente está num país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Diz os especialistas que a gente trabalha 4 meses para pagar impostos, tributos. Aí se a pessoa espera mais 2 para começar a procurar alguma coisa, 4 com 2 dá 6. Você ficou metade do ano improdutivo. E você vai viver com 6 meses. Exatamente. O que você captar em 6 meses para viver em 12. E aí a pessoa não entende. Ela fala, não consigo prosperar, ter alguma coisa, melhorar a minha vida. E aí começa a devolver a reclamação para onde? Para o governo, para o país. Não é sobre você, você está parado. Hoje é muito assim mesmo, bastante. Eu fico preocupado, a gente já conversou com vários empresários, colegas, até aqui no podcast, esse sofrimento que a gente tem passado das pessoas querendo tudo de forma instantânea. Tipo, você conversa com alguém que está com você, alguém mais novo, mais jovem, mais velho, não importa,
para dar uma oportunidade de desenvolver a pessoa, de crescer a pessoa, de formar um líder, para ter oportunidade melhor de trabalho, e a pessoa fala, não, quanto que eu vou ganhar? Exatamente. Mas a pessoa ainda não tem nenhum conhecimento, nenhuma técnica, os hard skills que a gente fala, que é a capacidade técnica de fazer, a pessoa não tem. A pessoa já fica, quanto que eu vou ganhar? Qual que é a minha premiação? A gente fala, calma. As pessoas é uma opinião minha, tá, gente? Todo o respeito. As pessoas perderam a essência. Eu respeito muito a Bíblia, sabe? Eu acredito muito, eu sou cristão, que diz que primeiro você planta, depois você colhe. Exatamente. E não sei porquê o mundo, não quero falar de gerações de idade, mas as pessoas no mundo, entrou essa sensação que tudo tem que vir primeiro o prêmio, para depois vir o trabalho, vir depois o esforço. E não tem mágica. Eu tenho 43 anos, trabalhei muito e trabalho muito, estudo bastante, e o pouco que consigo conquistar com orgulho, crescer, sempre tive que trabalhar, colocar energia, me dedicar para depois colher alguma coisa. Isso aí. E aí, Caio, como é que você age assim, que nem você fora dos postos? Eu fiquei sabendo, a gente conversou, você também frequenta igreja, você faz parte de um corpo de igreja, você tem acesso a jovens, às pessoas, essas rodas de conversa, você consegue provocar essas discussões de falar, gente, se dedica, se esforça, primeiro planta. Parece que você começou bem cedo no ramo de postos. Sim, sim. Então você é um exemplo vivo de falar, você pode dar um exemplo seu, falar, eu, Caio, sou um exemplo, eu comecei, primeiro plantei muito para hoje estar aqui. Exatamente. Você é um homem jovem. Senão muita gente vê você hoje lá jovem, bonitão, trabalha, ele já é chefe, ele é líder, ele tem. Fala, rapaz, eu plantei, Ninguém sabe, trabalhei pra caramba para chegar aqui. Uma trajetória, né? Exato. Não tem a trajetória. É o que eu passo para todos os gerentes e todos os líderes, né? O pessoal igual acha, o Caio já tá, né? Já virou chefe e tudo mais. Eu comecei em posto de gasolina com 16 anos de idade. Então, desde meus 16 anos de idade, eu trabalho com posto de gasolina. Sempre nesse ramo, então? Sim, comecei de frentista, né? Comecei de frentista com 16 anos. Aí com 18 anos eu já entrei já numa empresa de posto de gasolina que eu comecei a crescer lá dentro, né? Então, mas, trabalho igual até eu tava conversando com a minha esposa antes de ontem. Falei, até brincando com ela, né? Não faz gerente igual antigamente, porque eu tava até com problema para contratar um gerente, para formar gerente e líder dentro da equipe, porque eu consegui formar esses tempos atrás uns 3 líderes e consegui colocar nos postos, né, de gerente, e tava faltando agora para um posto nosso que a gente até tava com problema e tava faltando um líder de dentro para contratar. Eu tive que pegar uma pessoa de fora. E eu até comentei, eu falei, eu tô tentando dar oportunidade para algumas pessoas e as pessoas fazem isso mesmo. Quanto que eu vou ganhar? Quantas horas eu vou trabalhar? E umas perguntas, igual na minha época, eu comecei com 16 anos, mas para chegar onde eu tô hoje, já passei por muitas coisas. Eu até brinquei com a minha esposa, não se faz gerente igual antigamente. Isso daí infelizmente, até uma brincadeira meio ruim, né? Porque tá difícil, não tá fácil. O pessoal só pensa em dinheiro hoje, não pensa em começar a plantar, né? Colher para depois, né? Construir, né? Isso, hoje em dia não tem mais isso, é muito difícil. Eu tenho 35 anos, graças a Deus eu tô na igreja faz 2 anos, agora vai completar 2 anos, né? Então mudei bastante também algumas ideias, alguns pensamentos, claro, né? Mas eu tento colocar sempre isso daí para os meus líderes, para os gerentes, né? Vocês têm que começar assim, vamos trabalhando, vamos fazendo assim, desse jeito, para depois vocês... Vários até, quando eu converso, falam para mim, não, mas eu vou trabalhar mais agora como líder e vou ganhar a mesma coisa quase que eu estava ganhando como um frentista fazendo hora extra. Então eles pensam assim, eles não estão pensando em crescer. A maioria das pessoas hoje pensa mais no financeiramente do que mesmo aprender para ter um futuro, né? Se dedicar para ter um futuro melhor. E o que preocupa? Quando você olha para a recompensa instantânea, para o valor monetário que você vai ganhar de alguma coisa, e se abrir mão de todo esse crescimento, essa edificação, essa construção pessoal, que ser humano você está se tornando? Imagina um ser humano com esses pensamentos, uma mulher, um homem, se tornando pai ou mãe. Com esse pensamento da instantaneidade, o que eu ganho com isso? Como é que ele vai lidar com uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, para formar um adulto? Porque para quem tem filhos, eu tenho filhos, tem filhos, a gente sabe que primeiro você vai plantar muito, rapaz, a criança nasce, o bebezinho, e você vai acompanhar até se tornar uma criança, até se tornar um adolescente, até se tornar um adulto, até se tornar um idoso. Enquanto o pai está vivo, o filho é filho.
E que tipo de ser humano você se torna se você não aprende a esperar o tempo da colheita, o tempo de construção? Porque, claro que é importante a questão monetária, a questão financeira, a gente não está ignorando isso, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ter os valores que você acredita para a sua construção, para o seu caráter, para a sua personalidade. É isso aí. Isso me preocupa muito, é uma questão, minha opinião de novo, é uma questão social mesmo, de acesso a muita, a gente é bombardeado com muita informação, muita, eu não sei como falar, Kleber, Caio, você vive uma vida de imagens no Instagram, é mais uma vida de imagem do que uma vida de construção, e as pessoas que já estão crescendo e nascendo, já entram com o celular na mão, e já entra nessa corrida do rato maluco de eu também quero ter o carro novo então, o cabelo no pente, na navalha, e perde a essência, e esquece. E que tipo de idosos essas pessoas vão se tornar? Porque o dia que a sua força física acaba, rapaz, é a hora que você se encontra com você mesmo, que é o que você é aí, que você construiu, que vai ficar pro final. Exatamente. E aí você vai perceber que você não construiu nada, que o material não vai fazer diferença alguma. Exatamente. Não vai fazer diferença alguma. Então, é um desafio. Ouço muito a gente falar sobre isso, reclamar sobre isso com a gente. E eu queria perguntar para você. E pode ser honesto, Caio, sincero como você é. Claro. Você já fez treinamentos com a gente. O Midas é um programa de liderança que nós temos de treinamento. Você participou de todos os módulos. Você entende agora a importância que a gente aborda muita coisa sobre questão pessoal, da pessoa refletir, pensar. Que muita gente recebe esse treinamento, contrata, pensando que a gente vai focar muito no número do negócio, de alavancar o dinheiro e a venda. E aí se surpreende em sala de aula que a gente vai lá e começa a falar com as pessoas. E tem gente que chora, tem gente que sorri. Porque a gente tenta chegar na questão emocional de fazer a pessoa se enxergar e refletir para onde eu estou indo, o que eu quero da minha vida, para depois reconstruir o profissional. Como você enxerga isso? Esse caminho é legal? Você acha que é o caminho ideal? Você tem visto outra oportunidade? Você acha que o treinamento nosso realmente atinge esse objetivo de trabalhar a pessoa antes de trabalhar um negócio, a empresa? Eu tenho até um exemplo, né? Depois, a gente fez bastante treinamento juntos, né? Com vocês. E ajuda muito, muito mesmo em geral, né? Até mesmo para pessoal e no trabalho também. Na época que a gente fez alguns treinamentos, a gente tinha os gerentes e a gente estava também com alguns frentistas que iam começar, a gente ia tentar virar uns líderes. E depois daquele treinamento, eu consegui colocar, foi duas pessoas que estavam lá e hoje virou gerente. Hoje está de gerente, né, com a gente. Então ali abriu bastante a mente da pessoa em várias questões mesmo de pessoal, que lá igual você mesmo falou, Marcelo. Lá até tem pessoas que saem até chorando. É um bate-papo, é um treinamento, um bate-papo muito bacana, muito legal mesmo, ajuda muito em todas as questões, né? Então teve vários módulos lá. Todos os módulos, depois eu passava nos postos, dava continuidade nesse treinamento com o pessoal, né? Então é um negócio bacana, fazia meio que umas provinhas, né? Eu buscava fazer uma reunião com eles, pegava o caderninho e começava a fazer as perguntas que deram no treinamento que vocês deram aqueles dias. E todos eles, né, claro, alguns, né, é igual eu falo, daquela época também, alguns subiram, viraram gerente, e alguns também saíram. Sim. Né? Porque dali também, pra gente mesmo, a gente conseguiu ver quem tá focado, quem quer aprender, quem quer crescer, ou que tá ali e não quer mais nada, né? Então, pra gente, igual eu falo até mesmo dos donos, né, dos postos aqui, eu tenho... eles são as pessoas muito bacanas mesmo, de verdade, cresceram... eles eram pequenos e hoje, graças a Deus, estão crescendo a cada dia mais e eles me inspiram muito. Então eu sempre falo até mesmo para os meus gerentes, vocês têm que sempre querer crescer, né? Vocês não tem que, às vezes eu quero dar oportunidade para um frentista lá, virar um frentista caixa, mas a pessoa, não, quero ser frentista, eu tenho não que esteja errado, não, né? Mas pra você ver, tem algumas mentes de algumas pessoas que não querem aquele crescimento, né? A gente fala até nessa parte financeira. Aí a gente pode falar sobre isso, né? Não que ele está querendo pular alguma coisa, tipo, acelerar o processo.
Mas nessa parte, pô, a pessoa não quer crescer e ganhar um pouco, mas eu tento sempre fazer o melhor. E aqueles treinamentos lá, hoje mesmo, eu quero sair daqui já com marcado um outro treinamento, já vou avisar Marcelo, você. será que a gente pode ajudar? Me ajuda aí, viu? Porque ele já falou dos resultados que foi, né, deles ter participado, né? Mas eu acredito que tem mais coisa aí. E o que é especial? Você viu? A Loca 11 foi lá, aplicou o treinamento. Mas olha onde está o caráter do líder, a energia do líder. A empresa obteve resultado, Marcelo, melhorou nosso negócio. Foi a Loca 11, nós participamos do processo. Ele pegou todo o material, e eu lembro que ele chamava a gente depois do módulo, falou, manda um material para mim. Legal. Ele fez a lição de casa, ele como líder reuniu o grupo dele e falou, ó, vamos aplicar agora interno aqui o nosso treinamento, eu quero fazer provinhas, para ver se eles estão absorvendo ou não. Teve toda uma lição de casa feita pela empresa para alcançar o resultado. Então, o foco nosso é apoiar, porque muitas vezes o empresário recebe esse treinamento e fala, pô, Marcelo, não aconteceu nada. Eu falo, mas e como foi depois do treinamento? Ah, não sei, a gente continua a nossa vida. Não aplicou as regras do treinamento, não criou as reuniões, não criou os checkpoints, não criou as rotinas administrativas, aí não tem milagre. Eu quero segurar um pouquinho, é rapidinho, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta para essa segunda rodada que eu quero ver. Eu quero aprender com o Caio, como é que faz uma boa gestão no posto. Vamos aprender com ele? Vamos lá. Então segura aí, rapidinho. Vamos lá. Bora. Fala líder, estamos retornando com esse episódio do Pod Local Brasil. Só após o carnaval, me acompanhando Kleber Amaral e Caio Andrade, gestor de postos, líder, pai, marido. Caio, retornando esse segundo módulo, eu queria perguntar para ti. Reclamam muito de gerações. Hoje eu vejo um debate nas empresas. Ah, não quero contratar geração Z, geração Y, geração Alpha. Não quero contratar geração... Rapaz, eu queria perguntar para você. Você tem esse encontro nos seus postos, gente de 18 anos, gente de 50 anos, gente de 30 anos. Tem essa variedade de idades. E é verdade, é difícil lidar, cada um de um jeito mesmo. Ou não? Como é que você lida com isso? Como é que você age com essa diferença de pessoas de idades? Hoje em dia, essa parte do pessoal mais novos, né? A gente sempre dá oportunidade. Né? Mas eu vou ser bem sincero para você. Tem vários amigos nossos, gestor de posto de gasolina, que até tá parando de contratar pessoas novas. Porque tá tendo um pouco de dor de cabeça. E isso daí é verdade mesmo, né? O nosso não é que a gente está querendo parar, a gente sempre dá oportunidade, mas a gente está vendo que o pessoal mais novo tá muito nessa parte de internet, querendo ganhar dinheiro na parte de internet, coisa mais fácil assim, que hoje, né, estão ganhando dinheiro, tudo, e não estão dando muito valor na CLT. Então o pessoal tá mais difícil. A gente também hoje tá mudando um pouco. Antes a gente pegava pessoas mais novas. Temos bastante pessoas novas no posto, 18 anos, 20 anos, né? Mas a gente agora está mudando um pouco. A gente está pegando pessoas um pouco mais de idade, um pouco mais experiente, para não ter problema, vem daquilo que a gente comentou, de dar problema num carnaval, dar problema num final de ano, num feriado. Então essa parte aí é um pouquinho difícil, tá um pouquinho difícil nessa nova geração. Eu vejo muito em rede social briga sobre isso, que o pessoal mais jovem diz assim, eu não vou fazer igual meu pai e minha mãe fazia não, trabalhar 10, 12 horas por dia, tá tirando, eu quero cuidar da minha qualidade de vida. Só que geralmente quando o jovem fala isso, é um risco, porque quando você vai pesquisar a fundo, os jovens que falam isso, tá morando com quem? Com o pai e a mãe, que está até agora trabalhando 10, 12 horas para que ele possa ter o privilégio de estar lá no YouTube, de estar trabalhando, criando alguma coisa no Instagram. E eles falam, é mais fácil. Será que é mais fácil? Aí o que eles estão fazendo ali no Instagram, na competição maluca, no YouTube, no TikTok, de repente não ganha o suficiente ainda para poder sair de casa. Então, é mais fácil para quem? Para ele ganhar o dinheiro, para poder ter o tênis, a roupa, o lazer aí pessoal, a sacrifício do pai e a mãe continuar trabalhando, continuar segurando as pontas. Exatamente. Então, de novo volta essa questão de minha opinião, de novo, gente, eu estou cheio de opiniões. Sim. Para mim, a importância do diálogo, da construção do pai e da mãe desde o berço, de vir conversando com a criança, com o filho, com o sobrinho, de vir mentorando, orientando, deixar claro o que é a vida, gente. Porque se você falha em orientar, em conversar com o jovem desde criança,
a internet não vai falhar. Ele vai ligar o celular, alguém vai estar falando, alguém vai estar ensinando. E ali o pessoal vende facilidades, né? O pessoal vende sonhos. Isso. E aí você não sabe dos bastidores do que está acontecendo. A pessoa desligou a câmera, a vida está toda atrapalhada, toda perdida, mas ligou a câmera com maquiagem, homem bonito, mulher bonita, tudo bom. E eu queria saber, você tem na sua vida pessoal, Caio, adolescentes em volta de você, na família, e você tem acesso a conversar, você consegue conversar, dialogar com os jovens para tentar trazer essa maturidade que você já tem da vida? Tenho uns sobrinhos que tem uma idade de 18, 19 anos, né? Que até estava dando um pouco de trabalho na vida e converso bastante com eles. Hoje tem até um sobrinho meu que coloquei ele num posto de gasolina, tá trabalhando, ele tem 18 anos. Jovem. E tá trabalhando certinho, tá bonitinho, dando valor pro seu trabalho. Conversei bastante com ele. Tenho na família também outras pessoas mais jovens também, que graças a Deus estava vendo que eu estava indo para a igreja. Aí eu conversei, consegui levar 1 dia, 2 dias para a igreja, né? Eu tento trazer mais perto, né? O caminho certo, né? Que a gente sabe. E só que é aquilo, né? Vem igual a gente fala, né? Vem do pai, da mãe, já vem de dentro. Eu faço tudo possível para tentar seguir o caminho certo. Que a gente também já foi adolescente. A gente sabe que não é fácil. Tem uma época aí, 18, 19 anos, né? Esse negócio de internet hoje em dia. A pessoa quer fazer isso, quer fazer aquilo e não pensa muito no futuro. Então a gente, com um pouco mais de experiência, tenta dar conselhos, né? Tenta fazer o melhor possível, né, para todo mundo, né? Não somente o pessoal da família, como até pessoas que entram no posto de gasolina. Esses tempos atrás tinha uma moça vendendo bala, essas coisas, foi no nosso posto lá, na Imperador, e nova. Aí comecei a conversar com ela e tal, ela veio acho que foi da Paraíba, veio pra cá, e conversando, e eu vi que eu queria dar uma oportunidade pra pessoa. Legal. E peguei o telefone, passei meu contato pra ela, tudo, e eu tô esperando a ligação até hoje. Então eu vejo que, tipo assim, às vezes a pessoa, não sei, igual eu falo, essa parte de trabalhar 8 horas por dia, acho que hoje em dia o pessoal não tá dando muito valor a essa parte. Vou ter que trabalhar, igual você falou, 8, 10 horas por dia. Não vou, quero trabalhar 3 horas aqui no celular, mas só que a mãe e o pai igual eu tenho agora um senhor que está trabalhando com a gente, que a gente contratou faz pouco tempo, ele tem 60 e poucos anos. Está trabalhando no posto nosso. Então imagine, né, deve ter filho, né, tá lá trabalhando com 60 anos no posto de gasolina. Então imagine a pessoa dando valor, né? Porque tem pessoa que não dá valor. Por isso que eu falo, hoje a gente está mudando um pouco aí essa parte aí de contratações. É ruim, né? Perfil de contratação. Porque os jovens, antigamente na minha época, assim, igual, comecei a trabalhar com 16 anos no gasolina, nunca mais saí. Desde os meus 16 estou nessa área. Mas hoje está mudando bastante sobre isso daí. Só que eu tento sempre, igual eu falo, eu estou indo para a igreja, tento trazer minha família, meus familiares para a igreja também. Então a gente tenta sempre fazer o melhor aí para essa juventude, né? Para essa adolescência aí, né? Eu, independente de crenças, né, de religião, tenho que ser bem íntegro em falar isso. Eu vim de uma família que não era de igreja, tive a oportunidade de conhecer religião e igreja, e durante uma fase da minha vida eu me afastei de religião e igreja, e depois de um tempo voltei a me aproximar. Então eu consigo dizer claramente o quanto é importante o papel de você ter uma religião, uma fé, um corpo de igreja onde você participe, lá não importa qual seja a religião, o quanto é importante o grupo. Tem uma máxima que dizem que você é fruto do meio, você é a média das pessoas que você anda. Isso está mais que comprovado. Então se você anda com pessoas o que eu brinco com as pessoas que eu converso sobre igreja e religião, nunca fui numa religião, numa igreja, eu fui em várias, eu nunca fui em uma que eu vi coisas negativas, coisas ruins, tipo não estude, não trabalhe, não cuide da família, não cuide de você. Eu sempre vi o contrário, eu sempre estude, cuide da família, cuide de você, cuide da sociedade, não minta, não faça coisas que vai machucar alguém. Então, a importância do valor de religião, de base de fé para a construção das pessoas, para mim, é essencial. Eu acredito, até um valor da Local 11, que não existe profissional e pessoal. O Local 11 acredita que você é uma coisa só, não tem essa de você deixa eu falar com o Caio profissional, deixa eu falar com o Caio pai. Não, para mim o Caio é uma coisa só. Exato. O que ele é na empresa, ele é na família, é na igreja. Para mim, você é uma coisa só. Não dá para separar o homem do profissional, o homem do espiritual. Tem pessoas que não acreditam em espiritualidade.
mas a ciência hoje já questiona e comprova que existe alguma coisa além da matéria. Chame de energia, chame como você quiser. E o poder. Eu vi um médico cardiologista, é cardiologista que cuida da parte das veias, tá? Acho que é, né? Que cuida de gente que tem derrame, gente que tem... Isso. Eu vi um médico dando uma palestra, na palestra ele falava assim, que ele fez um estudo com os pacientes dele. Ele percebeu que os pacientes que eram cardíacos, que tinham tendência a ter derrame, aqueles que tinham base de religião, conseguiam ter uma saúde de recuperação mais rápida e melhor do que aqueles que não tinham. Ele começou a pesquisar para entender o porquê. O que tinha no hábito daqueles que tinham religião, dos que não tinham religião, que mudavam os hábitos. Ele viu que o mais importante de mudança de hábito era a oração. Falou que aqueles que se recuperavam mais rápido, os que tinham o hábito de orar, de uma vez por dia ir lá e orar, falar com Deus lá. Ele falou que a oração é como se fosse uma meditação, uma concentração, é um momento que você desliga. E ele falou que não sabe explicar medicinalmente, mas quando você entra em estado de oração lá, de meditação, o seu corpo começa a liberar, eu não sei o nome bonito, endorfina, é uma química boa, que relaxa o seu organismo e regula até a sua pressão sanguínea. Uau. Então, até a medicina, se você for pesquisar, comprova o poder de você ter uma base de religião, de fé, de espiritualidade. Então, para quem não quer acreditar que é importante o que existe, por questões espirituais, pensa na questão da saúde. É bom para a saúde do corpo, já é bom. Se é bom para o corpo, já vale a pena você fazer, para ter mais longevidade. Verdade. É isso aí. Kleber, e para você? Como é que você enxerga essa questão de gerações? Porque eu entendo a dor do empresário e falo, pô, nem quero mais contratar gente muito jovem, eu estou evitando porque dá muito trabalho, eles não estão levando a sério. Porém, vai chegar uma hora que nós estamos envelhecendo, amadurecendo. E a gente tem que sair do mercado e o jovem tem que entrar no mercado. Se a gente não capacitar esse jovem, corre o risco de colapsar o negócio, de a gente não ter mais uma estrutura de negócios funcionando. Como é que você enxerga isso, meu irmão? Como é que você, como líder, já que é um instrutor, ministra treinamentos, como é que você enxerga isso? Tem solução para isso? Porque o problema a gente já conhece, mas e a solução? É um desafio, mas eu acredito que tem solução, né? Porque, como foi falado aqui nessa roda, a igreja apoia, ajuda, mas nós que temos essa visão, temos que tentar apoiá-los, ajudá-los, para direcionar essa nova geração, para que eles venham e na verdade chegar a gente vai sair, eles vão chegar para continuar, para dar continuidade nesse processo, né? Essa é a verdade. Eu tenho uma filha, posso falar, né? Também a questão, e é um aprendizado muito grande, porque a nossa preocupação e o nosso desafio é fazer com que eles consigam enxergar o valor das coisas, entender que o mundo não é, né, o agora. A gente entende, e alguns estudos já falam que é por conta da tecnologia também, que essa geração eles já querem, eles pegam as coisas muito rápido, né? E aí cabe a gente que tem um pouco mais de maturidade, né? Olha lá, 37 anos, um pouco mais de maturidade, em apoiá-los e direcioná-los. Eu acredito que é uma geração assim diferente, porém nós precisamos se profissionalizar e ter ferramentas para lidar com essa geração, né? Então, claro que é diferente para o empresário olhar e falar, poxa, eu prefiro ter uma pessoa que tem um pouco mais de como que eu posso dizer, maturidade para o meu negócio. Mas aí é onde entra o outro ponto. Eu tenho que estar à disposição também de apoiar, de ajudar para que eles consigam, entendeu? Aí é onde entra a liderança, ferramentas, né, que a gente precisa ter para conseguir acessar essa geração, para eles começarem a compreender. Tem gente que não tem uma base. Eu falei da filha porque a base é a família, né? Então, quando você tem a paternidade, a maternidade, tudo isso é importante em fases para a criança ir crescendo, entendendo as coisas, e ela vai passar para a fase da adolescência, e dali, se eu como pai, né, ou a mãe tem informações, pode ajudá-lo a direcioná-lo também para o mercado de trabalho, para o mundo, né? Porque nós temos o papel de formando. E eu acredito que nas empresas, a gente como líder, enfim, vão chegar pessoas que precisam desse direcionamento, que não teve essa base, ou não teve ali aquele início, né? Não teve o pai presente, muitas das vezes a mãe também. Então isso cabe a nós como, né, gestores identificar isso, que aí a gente tem que ter ferramentas para isso, e aí a gente consegue direcioná-lo para o caminho. É fácil? Fácil não é, né? É um desafio muito grande que a gente... Quem tiver a solução é o dono do milhão. Mas
uma das coisas mais rentáveis, né, hoje, pensando hoje, é a questão da gente trabalhar com pessoas, entendeu? Sim. A liderança é um negócio que eu acredito que traz muitos benefícios, isso, né, falando em grana mesmo, é trabalhar com pessoas, porque muita gente não quer trabalhar, não quer ter esse trabalho de... A dor. A dor, exatamente, porque... E aí, claro, quando você tem uma missão, né, tem um propósito nisso, você consegue direcioná-lo. Não é fácil, mas eu acredito que é possível, sim. E nesse treinamento da Local 11 também, vocês falam bastante disso, né? Sim. Então ajuda muito nessa parte aí até do adolescente, né? Sobre isso daí. Ele querer aprender a crescer, né? Fazer as coisas certinhas. Então isso daí ajuda muito, muito mesmo. O que eu tenho percebido é que a questão é a gestão mesmo. Sim. Para aquela geração, essa geração nova que está chegando, a gente tem que colocar muito mais energia de diálogo e de presença. Como foi dito aqui, é uma geração que praticamente cresceu sem presença de pai e mãe, devido à correria da vida, jornada de trabalho. Então eles criaram traumas já lá desde o berço, de falar, não, cresci sem ver meu pai vai trabalhando, eu não quero isso para meu filho, então não vou repetir esse ato. Então que ato você vai repetir? Então eu vou ficar morando com meu pai e minha mãe e não vou ter filhos. Se você entrevistar jovens hoje, eu me arrisco a dizer que cada 10, talvez 9 vai dizer que não quer ter filhos. Já não quer. Então já deixa claro, mesmo que eles não tenham consciência, deixa claro que eles estão traumatizados. Eles têm um trauma. É um problema, né? Eles acham que é um problema ter e eles nem têm consciência. Eles nem têm consciência que isso é um trauma que eles têm. Não é trauma não, é razão. É razão, não vale a pena. Exatamente. Então aí cabe a gente, como gestor, como líderes, conseguir se aproximar e trabalhar essa parte emocional. E aí eu sei que vocês vão falar, as pessoas vão falar, né? Falar, pô, mas que absurdo, eu sou gestor de posto, sou gestor de empresa, de times, e vou ter que ficar entrevistando, conversando com o meu trabalhador ali, para saber qual que é a dor dele, para ajudar na dor. Mano, você tá louco? Eu não sou psicólogo, não. Porém, a partir desse ano, em maio, entra em vigor total a nova NR1, a norma trabalhista, para avaliar os riscos psicossociais. Então vai se tornar uma obrigação mesmo agora das empresas ter que acompanhar também esse comportamento dentro do negócio, das pessoas, como as pessoas estão. Então a gente tem que aprender o quanto antes a como usar essas ferramentas. E para aprender a usar ferramentas, conhecer ferramentas, tem que ser treinado. Então cada vez mais nós, que somos a geração mais madura, temos que nos tornar treináveis. Porque tem pessoas da nossa idade, 30, 35, 40, 50, que não quer mais aprender. Fala, não, eu já estou 50 anos fazendo isso, vai me ensinar o quê? O cara vai me ensinar? Você vai me ensinar? Você pode ser o coordenador de tudo, mas quando você nasceu já era gerente, rapaz. O que você tem para me ensinar? Eu te desafio, se você, é que você já não viu isso na sua jornada, cara, de alguém falar, Caio, quando você estava começando eu já era gerente. Muito isso, certeza. Então a gente tem que quebrar a barreira, a gente tem a barreira do jovem, de se aproximar e aprender a ensiná-los, e a barreira dos mais maduros, de falar, aprenda a aprender, deixa eu te ensinar, todo dia aprender alguma coisa. Exatamente. Quantas vezes eu não entrei em sala de aula com gestores, com líderes, donos de empresa, eles falam, você vai ensinar o que, Marcelo? Quando você nasceu já tinha empresa, tinha negócio. Eu falo, não vim para ensinar, vim para compartilhar experiências. Sim. Que de repente você tem resultados, mas você não fez o caminho que eu fiz. E eu não fiz o caminho que você fez. Então no seu caminho tem coisas para eu aprender, assim como no meu tem coisas para ensinar. Então a gente tem que ter humildade, eu acho, antes de tudo de aprender. A gente aprende todo dia, né? Eu, igual eu falo, a gente tem bastante experiência. Tenho quase 20 anos de posto de gasolina, mas todo dia você vai aprender. É isso. Todo dia. Treinamento, igual da Local 11, nos treinamentos, eu mesmo, estou falando eu particularmente, aprendi muito. Muitas coisas que eu estou há quase 20 anos no ramo e aprendi em tudo, geral, né? Estou falando a parte total. Foi muito bom, até mesmo para eu conseguir lidar com a gestão, com os líderes e tudo mais. Mudei até uma forma que eu trabalhava antes e comecei a fazer formas diferentes depois daqueles treinamentos. Então isso daí é uma coisa muito bacana, eu estou falando de verdade mesmo. Sim. Uma coisa bem séria, que depois daqueles treinamentos abriu minha mente com algumas coisas que às vezes era um pouco ignorante com alguma coisa. Comecei a melhorar naquela parte, aí você vai pensando, tem que melhorar, aí comecei a melhorar, aí em outras partes. Então foi uma coisa bem bacana e tem que aprender todo dia. E a gente escuta muito isso, tem pessoas que têm, eu já sei fazer isso, não quero aprender, eu já sei. Então aquela pessoa você tem que entender, tem que conversar para tentar abrir a mente da pessoa, né? Eu penso que é como música. Eu tenho uma banda, a gente toca lá, canta, tem música. O Kleber é músico. E o músico, ele tem músicas que ele toca no show. E geralmente toca praticamente as mesmas músicas nos shows.
Mas se você presta atenção na rotina do músico, ele continua treinando todos os dias as mesmas músicas. E sempre ele aprende uma forma nova de fazer a nota, de cantar a nota, de executar a nota. Então, você tem que se tornar treinável. Caio, se você pudesse deixar uma mensagem, imagina que tem gente pra caramba aí no mundo, afora com essa dor, com esse sofrimento. Tem empresário e líderes como você, preocupado com o carnaval que tá chegando. Tem gente que tem a crença de que carnaval vai atrapalhar tudo, tá lá sofrendo, já chorando. Nem chegou o carnaval, já tá chorando. Falou, carnaval, tô ferrado, mas nem chegou. E tem jovens que estão começando uma jornada de trabalho agora. Se você pudesse deixar um recado para fechar esse podcast, uma mensagem de apoio para inspirar, para ajudar essas pessoas, o que vem do seu coração? Deixa a sua mensagem para fortalecer as pessoas que estão vindo, líderes e os jovens que estão entrando no negócio e no mercado de trabalho. Eu vou até falar uma questão aí religiosa, né? Vou até deixar essa questão aí. Eu faz 2 anos que eu tô indo na igreja e eu tenho uma filhinha que é especial, né? E há 2 anos atrás era só celular e tudo mais, ela tinha medo de escuro, não dormia sozinha e tudo mais. Primeira vez que eu entrei, um conhecido meu estava indo para a igreja, eu vi que ele melhorou a parte dele no casamento, ele pessoal, e comecei a conversar com ele, tive o convite e fui na igreja. E minha filha, eu fiquei com medo da minha filha porque ela não gosta de escuro, não gosta de muita gente. Barulho, nada. Primeiro dia que eu entrei na igreja, é uma igreja que é escura, né? Que é toda preta, tudo, e bastante barulho. Ela já, entrando, ela levantou a mão assim, sem a gente pedir nada. Levantou a mão, fomos num cantinho ali, a igreja lotada, não tinha nem espaço pra gente, ficou até no corredorzinho. E, depois daquele dia lá, a nossa vida mudou. Hoje ela dorme sozinha, ela não tem mais medo de escuro. E antes ela escutava, porque é uma adolescente, né? Então ela escutava músicas que não, né? Hoje em dia não é muito bacana, né? Hoje é só louvor. Então é uma coisa, eu falo hoje na parte de religião, é melhor caminho, né? Até tem pessoas, a gente fala um pouco de religião, mas é meio, às vezes eu não sei, né? Mas eu tô falando, acho que o caminho certo é a Bíblia, é a religião, é a fé. E é isso, né, esse pessoal novo que tá vindo, essa juventude nova, essa adolescência aí, ler um pouco mais a Bíblia, ir pra igreja, tentar um caminho certo, aí que depois disso daí, você fazendo um caminho certo, as coisas mudam. Falo por mim mesmo, né? Eu, há 2 anos atrás, era uma pessoa, hoje eu sou uma totalmente diferente, cada dia querendo melhorar mais. Então, aprender mais, né? Então, eu acho que é isso daí. Para ter um futuro, você tem que plantar para depois você conseguir colher. Então, é mais ou menos isso daí, né? Para deixar uma frase aí, um negócio legal. E aí, Kleber? O que você tem para dizer para esse povo que está ouvindo a gente sofrendo com carnaval, sofrendo com gente jovem que não quer aprender, com gente mais madura que não quer também, que já fala que já sabe tudo? Como que você vai deixar um recado para inspirar essas pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente? Vamos lá, busque crescer, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas, a gente falou aqui na aula sobre isso, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes, você se conhecer e olhar no espelho e ver aquilo que você está fazendo, se realmente é algo que vai te levar para um outro patamar ou não, te levar ao crescimento, se o que você está fazendo vai ajudar outras pessoas, vai fazer bem para outras pessoas também, certo? Então, continue buscando crescer, algo que vai inspirar as pessoas e seja sempre consciente daquilo que você está fazendo e responsável pelas suas ações. Isso aí. Caio, eu quero agradecer, eu quero dizer aqui que na Local 11 nós temos pessoas de 16 anos de idade que trabalham com a gente. E temos pessoas de 60 anos de idade que trabalham com a gente. E não é fácil, é trabalho dia a dia, ele está acompanhando. E quem tem 16 anos e quem tem 60, pra gente aqui dentro a gente trata igual, porque a gente vê que a produtividade, a pegada, muitas vezes o de 16 me surpreende sendo até mais responsável que a gente que é mais maduro. Então eu acredito que a gente tem que investir muito em capacitação, em conversar, dedicar tempo. O Caio, no seu desafio de líder, cada vez menos tem que mexer com plano, se é que mexe. Cada vez menos mexer com software, planilha, com coisas, para ter tempo de mexer com as pessoas. Esse é o papel do líder. Pô, Marcelo, mas na minha rotina, estou dando um exemplo, eu tenho que alimentar lá os controles e tal. Às vezes é mais barato para o empresário colocar um administrativo, um auxiliar de escritório fazendo aquele trabalho, para o gestor ficar ali olhando as pessoas, acompanhando as pessoas. Vale a pena investir em pessoas. E sobre o carnaval,
fui surpreendido. Eu de verdade achava que pro posto podia dar impacto ruim, podia parar tudo, podia fechar a rua. Então eu estou feliz de saber, porque a Loca 11 hoje trabalha praticamente para 90% do mercado nosso é de postos. E estou feliz que eu sei que essa época de fevereiro, então, de carnaval, é hora de eu procurar meus clientes e falar: vamos fazer negócio? Tá todo mundo feliz com caixa bom. Tá boa pra fazer isso, tá boa. Com certeza. Cara, obrigado, irmão. Prazer estar aqui com você. Obrigado, Cleber. Prazerzão. Prazer. Coração. Avante.